Boa noite. Aí, E aí, meu cara? beleza? Tudo bom, mãe? Tô animado, velho. Essa prateleira aí, ó, Que isso, cara. livros, velho. Que bênção. É bom, tem que ter. Tem que ter. Eu também tô trabalhando, só que eu tenho que comprar uma rústica igual a sua. Assim, é meio bonitinha ainda, não cabe muita coisa. É que eu tive que comprar um assim pra caber tudo. Fiz uma oração já para convidar, né? Deus abençoar, né? Beleza? Pai, muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós te agradecemos por este momento, Pai, em que podemos aprender de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada participante, abençoa o pastor Lucas, dê a ele sabedoria. Em nome de Jesus, que esse momento seja um momento em que o Senhor trate com cada um que vai ouvir e aqueles que irão ouvir depois. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor, o senhor é muito bem-vindo aqui, né, nesse processo que nós estamos trabalhando com a juventude. A gente tem o senhor como um referencial de líder, né, e também de servo de Deus. Né? Você está numa idade, você é jovem e já tem sido usado por Deus, né, para dirigir uma igreja. E eu gostaria de expressar isso para você. Você é um referencial. A gente às vezes observa de longe, não interage tanto, mas a gente vê, a gente fica modelando a liderança do senhor. E Amém. Glória a Deus. fica muito à vontade. Eu chamo de senhor, é costume, mas fica muito à vontade, meu camarada. E aí eu gostaria que você ficasse muito à vontade para falar, né? É uma interação e um bate-papo, né? E vai ficar Sim. gravado, né? Para as outras pessoas que quiserem assistir também. Mas vai ter momentos aqui, quem quiser participar, estou vendo que o Ananias entrou, a Deise, a Letícia e o Araújo aqui. E vai ter momentos para todos participarem, fazer alguma pergunta, né? Não, pastor, a gente está Com aqui para certeza. desenvolver essa interação. O tema que a gente está trabalhando com a nossa juventude é fora das quatro paredes, né? E semana passada a gente criou um momento onde a gente pôde questionar, né? E falar sobre a igreja fora das quatro paredes e falar também sobre essa diferença entre a igreja, instituição, organização e a igreja que é corpo de Cristo, né? E a gente aprendeu e entendeu que o corpo de Cristo, ou seja, o organismo, a essência da igreja, é que faz com que a igreja cresça. A instituição, ela existe, né? Ela foi criada desde os nossos antepassados da igreja, mas o que faz com que a vida aconteça dentro da instituição é o corpo de Cristo, que somos nós. Exato. E hoje a gente vai trabalhar com o tema o que Deus está fazendo em nós, partindo dessa premissa, né, de que nós, em conjunto, formamos o corpo de Cristo, né? Eu Sim. gostaria de ouvir o senhor, né? O que o senhor pensa, né, sobre esse tema, né? O que Deus tem feito em nós, individualmente, coletivamente. Isso. Mandar um abraço pro Ricardo lá de Juiz de Fora, pastor Ricardo. Igreja Aí, Batista Sul. isso aí. Muito Tamo bom. junto. Olha, e até quando a gente pensa no cenário, de alguma forma a gente está vivendo agora, diante dessa pandemia, onde a gente não pode reunir. Eu vi uma vez uma citação de era um poeta japonês. E ele falou um negócio muito interessante. Ele fala assim: agora que meu celeiro incendiou-se,
eu posso ver a lua. Eu acho que tem sabedoria nisso. E pode ajudar a gente nessa reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. O que ele está querendo dizer é o seguinte: agora que aquele ambiente de trabalho dele, onde ele ficava ali, o celeiro, aquela parede onde ele ficava, incendiou, ele não tem mais como ficar ali dentro, ele pode contemplar a lua, ele pode ver a lua. E eu acho que talvez seja um tempo que a gente está tendo, a gente não pode ir mais ali para aquelas paredes, a gente não pode ir para o nosso celeiro. Agora, de fato, a gente pode enxergar a lua. Então, eu acho que individualmente e até coletivamente como igreja, esse pode ser um tempo que Deus está nos dando para poder refletir tudo que a gente tem feito dentro da parede e até fora dela. Será que tudo que a gente faz cumpre o propósito? A gente pode agora contemplar a lua. Vou deixar você falar um pouquinho para a gente. Sim, você pegou exatamente no ponto, né? Esse momento tem que ser visto e tem que ser entendido como um processo que a igreja vai sair dele melhor, né? Tratada por Deus. E é isso que é o propósito nosso, né? É de entender isso e ouvir o que Deus quer nos falar, o que Deus quer tratar conosco. A gente entende a atuação de Deus em nós, o que Deus faz em nós como um processo, né? Lá em Filipenses 1,6 fala que ele começou a boa obra em nós e ele é fiel para terminar até a volta de Cristo. Então, a primeira parte da nossa discussão aí é entender que a nossa vida em Deus é um processo, é algo que tem um começo e tem um fim. E o fim já é conhecido, né? Nós já sabemos qual é o fim. Nós sabemos, né, pastor, que a nossa chegada, o nosso final vai ser a estatura de varão perfeito, né? De semelhança com Cristo. E aí, avançando, até para fazer a próxima pergunta, pastor, que Deus, ele tem um processo que ele está realizando na nossa vida, né? É o processo da santificação até a vinda de Cristo, e também que ele tem a melhor forma de nos transformar, né? Lá em Jeremias 29, 11, fala que ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito para nos dar um fim que nós desejamos, né? Então, a primeira parte dessa fala é que Deus está fazendo a obra em nós e ele tem a melhor forma de operar isso em nós, né? Como pergunta, né? Será que a igreja tem entendido que a nossa vida com Deus é um processo contínuo? Hoje existem pessoas dentro da nossa comunidade que realmente acreditam que já estão no fim desse processo, já são santas, né? Eu não sei se aparecem essas figuras aí para você, né? Na sua igreja não deve aparecer, não, só aparece na minha. Olha, igreja a gente vê de tudo. Então você encontra os dois grupos. Mas eu acho que esse ensino da santificação e esse processo que de alguma forma a gente está vivendo, onde a gente está sendo conformado à imagem do Filho, um dia isso será planificado, mas nós estamos ainda sendo conformados a essa imagem. Isso é fundamental para nós. E agora a gente está celebrando a Páscoa, né? Amanhã a gente celebra a Páscoa, daqui a algumas horas a gente vai celebrar. E eu acredito que a ressurreição de Cristo é o nosso principal motivador para que a gente viva esse processo intensamente em nossas vidas. Porque ela é a garantia e ela é a certeza. Ou seja, a partir da ressurreição dele, a gente tem certeza e convicção que nós também um dia seremos planificados e participaremos da glória que ele participou, que é uma referência à ressurreição, né? Onde o corruptível será revestido do incorruptível e coisas assim. Então, o Anani. Então, ele gosta.
Então, isso é muito fundamental na nossa fé. E eu acho que é muito importante a gente entender isso e a gente aproveitar cada momento das nossas vidas para aproveitar esse processo. Então, vou dar um exemplo. Tem um livro do John Piper, pastor batista americano muito famoso, onde o título do livro é o seguinte: Não desperdice o seu câncer. Ele está escrevendo para pessoas que estão em estágio de câncer. É forte. Muito. E o que ele ensina para a gente é exatamente isso. Como a gente pode aproveitar. A temática é sofrimento, apesar de aplicado a uma área mais específica. Mas como que nós podemos aproveitar, né, esse tempo de sofrimento, todas as áreas da nossa vida? Como a gente pode aproveitar para viver esse processo de santificação, de ser conformado à imagem de Filho? E aí ele trabalha essa questão do sofrimento, né, que os nossos sofrimentos produzem peso de glória e coisas que a gente vê a partir de Paulo ali, principalmente muito forte essa teologia do sofrimento. Sim, sim. É interessante você falar, né? Aproveitar essa oportunidade do sofrimento, né? Então quer dizer que crente sofre, pastor? Crente pode pegar coronavírus, é isso? A Júlia falou, seus hereges, será que ela quis dizer sobre isso? Será que estão sendo hereges? Não é só vitória, não, pastor? Não, tem luta. Crente pode pegar coronavírus, crente pode ter depressão, crente pode sofrer de ansiedade crônica, crente também sofre. E Deus molda a gente no sofrimento. Nós conseguimos. A diferença nossa para quem é materialista, para quem não acredita no transcendente, é que eles não veem nenhum tipo de propósito no sofrimento. Nós encontramos um propósito no sofrimento e nós temos uma esperança de que um dia nós não sofreremos mais. Que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e como o texto de Apocalipse vai narrar legal pra gente, Apocalipse 21. Amém. A gente já chegou lá no Apocalipse já. Pessoal, vão interagir aí? O que vocês acham, pessoal? Você acha que o pastor está sendo herege aí, falar que o crente pode sofrer? Não é só vitória, não. A gente ouviu a live da Cassiane um dia desse aí, ó. É puro fogo santo, só vitória. E aí, vocês acham? Aí, ó, o Robson Góes falou que o crente sofre sim. Deus os molda no sofrimento. Que pessoa maravilhosa escreveu isso, gente? Ah! Ô, pastor, então você está querendo dizer que existem pessoas dentro da nossa igreja que são, na verdade, desonestas? Como faz de novo? Deu uma travadinha aqui. Desculpa. Acredita que pode existir dentro da nossa igreja pessoas desonestas no sentido de não estar tão transparente em relação ao sofrimento, em relação à vida ruim, né? Está vivendo uma vida ruim e às vezes esconde isso. Você acha que... A igreja é um reflexo da sociedade. A gente está inserido numa sociedade, numa cultura, e isso de alguma forma reflete na igreja. É muito difícil a gente fugir disso. Talvez Sim. Só em caso de avivamento que a gente consegue fazer uma ruptura muito grande e olhe lá. Porém, se isso existe na sociedade, por que não existiria na igreja? Então isso acontece nesse sentido. Porém, a gente vê também que o ambiente eclesiástico, esse ambiente da comunidade dos santos, o ajuntamento, a acolhida, né, onde nós entendemos que todos nós somos filhos adotivos do Pai, o Pai nos adotou, e agora a gente somos irmãos de fato em Cristo, ele é um ambiente assim, muito importante para a gente superar os sofrimentos, para a gente aprender a lidar com os sofrimentos, né, por meio da ajuda ali, né, mais direta, das orações uns dos outros, aquele sentimento de até cuidado que os irmãos têm. Então, às vezes é muito melhor a gente compartilhar e deixar em aberto do que a gente guardar e tentar passar uma aparência, como a gente vê na sociedade. O ambiente de igreja, esse corpo, essa ideia de corpo, ela é muito bonita. E a gente vê isso, sabe? E você pode ver
Eu percebo, as pessoas tendem a criticar muito a igreja, mas eu tenho um olhar assim, otimista para a igreja. Não no sentido de que ela é perfeita, mas no sentido de que existe unidade. Porque a gente crê que o Espírito promove unidade, o Espírito habita em nós. A gente não acreditar que não existe nenhum tipo de unidade é até certa falta de fé. Então, acho que a gente tem que acreditar uns nos outros, acreditar na atuação do Espírito e partilhar e viver a igreja, que é exatamente essa partilha. Sim, sim. Eu vou. Essa ideia nossa é realmente problematizar, né, pastor? Eu vi que a visão é bem bíblica sobre igreja, mas às vezes algumas realidades, né? Até mesmo na minha vida, na nossa vida, né? A estrutura da igreja, às vezes, como é construído, como é levado, às vezes a gente não tem tanta abertura ou então tanto facilidade de se abrir e ser vulnerável, né? Ser imperfeito. Porque, Eu posso fazer um comentário sobre isso? sim. Eu acho também que isso que você disse pode ser um reflexo de algo que foi construído durante o ano. Durante muitos anos, a gente viu púlpitos nas igrejas, e isso eu falo tanto igrejas de cunho pentecostal e tradicional, púlpitos com mensagens extremamente triunfalistas, do tipo, como derrubar os gigantes da vida, usando o texto de Davi. A gente sabe que o texto não quer dizer sobre isso. 7 passos para alcançar a vitória, usando o texto lá do cego de Jericó, coisas do tipo. E isso gera nas pessoas um sentimento muito complicado. Porque Sim. a pessoa vai para a prática e vai seguir os passos que foram apresentados e as chaves para alcançar a vitória que foram apresentadas a eles. E aí, na prática, eles verem que não faz sentido. Porque o texto não quer falar aquilo. Então, às vezes, isso gera receio nas pessoas de partilhar. Ou seja, às vezes essa estrutura ela apresenta esses problemas porque a gente mesmo criou isso. Exatamente, a gente que cria, né, pastor? Exato. O Ananias falou, acredito que precisamos sofrer, meio masoquista, mas aí a Gesli consertou ele, né? Que Deus ele usa, né? Deus tem um cuidado conosco para tornar o sofrimento algo diferente do que o sofrimento em si, né? A gente separou como base para a gente estar conversando hoje, Romanos 8:28 fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E esse versículo é muito usado para essa questão do triunfalismo gospel que o senhor está falando, né? De Exato. que tudo vai contribuir para o meu bem, né? Eu tenho que estar bem, o crente tem que estar bem o tempo todo, tem que parecer, e quem está lá no mundo, eu ouvi essa expressão, eu achei estranho, né? Hoje ainda a gente falar essa questão de gente que está lá no mundo e gente que está aqui na igreja, mas a pessoa falou, quem está lá no mundo não está bem igual eu que estou aqui dentro da igreja, né? E isso é meio problemático para a gente evangelizar, porque Exato. a pessoa Exato. chega na nossa igreja e descobre uma realidade diferente, né, pastor? Sim. Exato. E assim, o uso desse texto para esse tipo de discurso é assim. Talvez a gente está diante de um dos textos mais belos da Escritura, sobretudo de Paulo, assim. Soa até meio poético todo o capítulo 8 dele. Sim, sim. Ele termina o capítulo 8 vibrante, bonito, e essa deturpação é ruim. Eu acho que a pergunta que tem que fazer é o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem, ok. Todas o quê? O texto vai falar todas as coisas. Né? Ele vai falar de todo, ele vai começar a narrar logo em seguida todo o plano de salvação de Deus, ou seja, aqueles que Deus salva, conclui para o bem, tipo, termina, conclui. É a mesma verdade que você citou lá no início, aquele que começa a obra, ele conclui em nossas vidas. Sim, sim. Pessoal, qual é o bem que todas as coisas vão contribuir para esse bem? A resposta está no versículo 28, né? Romanos 8, aliás, a resposta está no versículo 29. Que bem é esse que todas as coisas vão contribuir para que nós cheguemos lá? É o que o senhor falou no começo, pastor, né?
é a sim, semelhança com Cristo, né? Até que, exato, a fim de que ele seja como o primogênito de muitos. Nós sejamos contados como semelhantes a Cristo, né? E, exatamente. sim, a ideia de puxar esse ponto da vulnerabilidade, pastor, é justamente contrapor essa visão triunfalista de perfeccionismo cristão, que mais atrapalha a gente é, do que nos ajuda, né? A gente deixa de confessar pecados, a gente deixa de, de se curar espiritualmente, né? Porque a cura está justamente em confessar, não é? E a gente passa a perder a oportunidade de alcançar uma profundidade maior com Deus por conta dessa visão de que eu não posso errar, né? De que eu tenho que ser perfeito. E esse é um ponto forte que nós vamos abordar aqui. Pastor, o senhor acha que alguma coisa na nossa estrutura, né, como igreja, poderia ser criado para, ou então um modelo de igreja para desenvolver essa questão da honestidade, da transparência de cada um de nós? Porque essa é uma pergunta muito difícil, viu, pastor? Porque eu fico tentando responder ela, né? Eu imagino que o senhor já tem uma resposta aí já. Mas eu falo, a pergunta é como criar situações ou modelos onde eu rompo com essa ideologia do perfeccionismo do crente, né? E crio um ambiente onde é possível o crescimento por meio do compartilhamento sincero, né? Por meio da vulnerabilidade, né? Ok. Vamos começar uma construção aqui, que a pergunta não é simples. Primeiro, vamos definir. Quando a gente fala, vou responder dentro do âmbito da igreja local. A Bíblia faz essa distinção da igreja universal, a gente como este organismo, e a igreja local, que está ligado a esse ajuntamento de pessoas que se unem no lugar. Eu acredito que, primeiro, a gente precisa pensar a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja local? Não como discípulo de Jesus inserido na comunidade. Como esse ajuntamento que se reúne no Barreiro, que se reúne na Vila Pinho, que se reúne no Piratininga. Qual que é a nossa missão? Primeiro, fazer discípulos. Sim, Então, existe um método, Lucas, engessado, um método certo que vai fazer as pessoas expressarem sua vulnerabilidade, terem uma perspectiva correta. Não existe um método escrito, fechado. O método é o método bíblico, que é amplo, que é fazer discípulos. Toda a estrutura da igreja, ela precisa girar em torno dessa cultura do discipulado. E quando a gente não tem isso, a gente tem uma série de problemas. A gente vai tender a ter pessoas que vivem por uma... Né, tem um exemplo, eu vou retomar um livro. Tem um livro que chama A Trelice e a Videira, um livro publicado pela Fiel, um livro poderoso sobre discipulado. E aí ele fala da treliça como sendo a estrutura e a videira como sendo o discipulado. Eu acho que quando a gente não tem essa cultura do discipulado, a gente cria uma estrutura, cria um monte de evento, começa a avaliar o sucesso da igreja por sendo sucesso nos eventos, muita gente participando de eventos, e a gente se perde nesse processo. Eu acho que a gente precisa contemplar a nossa lua, voltando ao exemplo do celeiro que eu falei lá atrás, que agora está pegando fogo. A nossa lua é o fazer discípulos. Então, é a gente criar. Se for criar evento, tem que criar um evento que seja focado em fazer discípulos. sim. E, obviamente, lembrando que fazer discípulo não é você pegar um novo convertido e dar 10 estudos para eles lá numa classe de batismo. Não, é vida na vida, é acompanhamento, é cultura de discipulado, é a mulher que tem mais experiência orientando a jovem da igreja, é o homem que já é um pai de família orientando o adolescente da igreja, caminhando junto, interesse na vida um do outro. As lideranças identificando os vocacionados e formando esses vocacionados na igreja local. É cultura de discipulado. Sim, sim, excelente, excelente. Eu já vou lançar do livro mesmo, né? Na nossa igreja, nas nossas igrejas, o que a gente observa mais? Qual que é o mais fácil, né? São obras de videira ou são obras
de treliça, né? Qual que é o mais fácil da gente trabalhar? Assim. Olha, o que eu acho que a gente tem vários perfis. Eu acho que as duas coisas precisam andar juntas. Você precisa de uma estrutura para poder cultivar essa cultura do discipulado. Mas o que a gente percebe muitas vezes é uma valorização maior, né, dessa estrutura do que da própria videira. Aí você tem uma estrutura imensa e uma videira pequena. Você não tem nenhuma cultura de discipulado bem construída. E a gente precisa romper com isso. Então, Sim, por exemplo, quando você vai conversar talvez com um líder de juventude, uma coisa do tipo, às vezes o sujeito, aí ele vira e fala assim, nossa, as coisas estão muito difíceis, a gente faz os eventos, os meninos não vão, eles não se interessam. A pergunta é, por quê? Talvez você não tenha que parar de fazer evento, você precisa gerar mais videira, cultura de discipulado. A sim, gente tem uma cultura muito ativista. Eu acho que talvez a gente precisa repensar isso. sim, sim. O pulo do gato, né? O cerne da questão desse livro é justamente puxar a nossa realidade, né? E o questionamento, a provocação em relação ao que nós temos valorizado mais, a manutenção dessas estruturas, né? Dos eventos, do, das reuniões, em detrimento da vida, né? Que a vida ela precisa acontecer. O relacionamento precisa, essa vida de corpo, ela precisa ser tão ativa, né? Que ela se expresse na estrutura, não a estrutura tome um tamanho tão grande que não consiga ver vida, né? É, é fácil a gente perceber em muitas igrejas essa relação de videira, né? E vida. Um outro ponto, o pastor, até falando da vulnerabilidade, né? Da imperfeição, que é essa sina nossa, né? Nós somos seres imperfeitos e nós já sabemos qual é o nosso objetivo, qual que é o nosso final, que é a perfeição, que é Cristo, a semelhança com Cristo. Mas qual é o papel de Deus nós já sabemos, né? Deus, ele começou a boa obra, foi ele quem nos salvou, ele que nos libertou. E qual que é o nosso papel nesse processo de transformação, né? O que Deus tem feito em mim e qual é a minha responsabilidade, qual é o nosso papel em relação ao que Deus tem feito em nós. E aí em relação a isso, eu gostaria que você. Bom, vamos lá. Eu acho que eu sou mais velho que você. Né, quantos anos? 33. Mais velho, eu tenho 27. Aí, viu? Mas é o título. Assim, se for fazer uma síntese do nosso papel em uma afirmação, seria obediência fiel a Deus, obediência fiel em todas as esferas que a gente vai inserido. Esse é um resumo. Qual que é o nosso papel diante disso, diante dessas grandes verdades que nós temos? De que a boa obra que ele começou, ele vai concluir, de que nós um dia seremos perfeitos e conformados à imagem de Cristo. Nesse processo, o que a gente faz? A gente responde isso com uma obediência fiel, Sim, que na cristandade nós entendemos que é um fruto natural daqueles na qual Deus começou a boa obra. É um fruto contínuo. Até o texto que você citou de Romanos, capítulo 8, ele trabalha um pouco essa tensão no seu início. A gente tem o Paulo do capítulo 7, clamando a Deus, quem me libertará desse corpo de a morte, e ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, e aí ele fala da vida no Espírito. Por quê? Agora, enquanto a gente vive dessa luta contra o nosso pecado e contra essa inclinação nossa para o mal, o Espírito Santo, ele vai moldando nossas vidas, né? Ele vai trabalhando. Eu comparo geralmente essa vida no Espírito, e essa vida de santidade e obediência fiel, como alguém que está subindo uma escada. E ele está subindo essa escada e ele está assim, fazendo muito esforço, criando estratégias, estudando a palavra, gastando tempo em oração, amando o próximo, fazendo discípulos. Ele está subindo essa escada.
Quando ele chega lá em cima, no topo, e ele olha para trás e ele vai falar assim, eu consegui, ele observa que, na verdade, ele estava numa escada rolante. E que, no caso, esse motor era o Espírito Santo que o impulsionava para cima. Então, a Sim, gente faz o máximo que a gente pode para obedecer a Deus fielmente aonde a gente está inserido, na igreja local, na nossa família, no nosso trabalho, escola, faculdade, nossa vizinhança, todos os ambientes, mas entendendo que toda a obra que é realizada em nós é mérito do Espírito Santo. Por isso que é importante a vida de oração e esse reconhecimento da supremacia de Deus na santidade. amém, amém. Não tem mérito nosso, né? O único mérito nosso é nos render, é reconhecer que nós não somos, né? Eu queria só exemplificar essa fala do pastor, né? Mas ele diz, está lá em 2 Coríntios 12:9, que é Paulo pedindo, Deus, me livra desse espinho na carne, me livra desse mal, né? E aí Deus fala, né? A minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo fala, né? Por isso eu me alegrarei na minha fraqueza, porque por meio da minha fraqueza vai repousar o poder de Cristo. E aí voltando ao início, né? A primeira parte que nós podemos fazer é justamente o que o senhor falou, que você falou. É reconhecer que nesse processo eu sou fraco. Eu tenho pouco poder de transformação se eu não me render, né? Se eu não reconhecer a minha fraqueza e me gloriar nela. Não, eu sou fraco, mas o Espírito que está dentro de mim é forte, né? E é essa a questão maior, né? O Espírito que está dentro de mim é quem é forte, é quem faz. Aí, ó, o Robson, sem participativo, muito bom, viu? Agora o pessoal vai ler aí, ó, o poder de Cristo. Muito bom. Pastor, uma outra passagem também, falar da vida interior, né? Até puxando por conta do coronavírus, né? Que o processo de transformação de Deus em nós, ele acontece de dentro para fora, né? E os frutos vão ser visíveis na nossa vida, né? Nós vamos ser cartas vivas, lidas por todos, mas, antes de tudo, acontece um processo interior. A gente trabalhou isso na escola bíblica, quando a gente foi falar sobre as disciplinas espirituais, muito bom o livro também, viu? Maravilhosas disciplinas, muito bom. Celebração das disciplinas, o nome do livro. Eu E dele, aí, Peter. e aí a gente se voltou para o interior, né? A oração é um processo íntimo, né? Eu me fecho no meu quarto e Deus que vê em secreto me recompensa. O jejum também é secreto, é íntimo. A meditação também. Então, aí está lá em 2 Coríntios 4:16, que fala que vou ter que abrir lá. Espera aí. E ele, de novo, animando o povo, né? A igreja de Corinto, ele fala assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, né? E essa renovação, esse processo interno que Deus faz em nós, ele tem muito a ver com aquele versículo também, né? Que nós somos transformados de glória em glória à medida que nós vivenciamos. É o que o Senhor falou, né? Que eu me empenho na oração, na leitura da palavra, e nesse processo eu vou sendo transformado, né? E eu gostaria um pouco que o senhor falasse sobre essa questão da santidade visível e às vezes, como você começou agora, não sei, você tem menos de 5 anos ou não, pastor? De, Como pastor? de ministério lá na Vila Penha. Ah, tem menos.
Tem menos de 5 anos. Estou indo para o terceiro ano. Sim, sim. Concluo 3 anos no segundo semestre. E eu gostaria de ver com o senhor, né? Como tem sido essa visão do senhor? É uma pergunta meio estranha, mas de ver o que é invisível, né? O que, às vezes, é aquele irmão que as outras pessoas não veem, mas ele tem algo diferente, né? Às vezes a aparência não é aquilo que demonstra espiritualmente, né? Você acha que pode isso acontecer na igreja? Isso acontece na sua igreja? E às vezes o irmão parece, mas desculpa Acontece. aí, pastor. Acontece em outras igrejas. Isso é o que eu vou repetir aqui, a minha resposta anterior. Isso é um reflexo da sociedade, e a igreja está na sociedade. Então isso acontece em todos os lugares. Isso acontece. Sabe o. Assim, Não, pode falar. Não, eu ia falar, pode, tipo, eu tenho um pastor Zica, não sei se você já teve aula com ele. o Buzica? É, Hugo Sei, Zica. Ele, amigo. ele é tão ferrenho na defesa dessa questão da igreja ser uma representação, né? Ele fala que o rol de membros da igreja tem que ser uma cópia do livro da vida, né? Naqueles nomes lá estão no livro da vida, né? Sim, E esse é o objetivo maior da igreja, né? É de que todos ali cresçam e se tornem semelhantes a Cristo e que todos sejam encontrados lá, né? com E, certeza. pastor, sobre esperança, né? Como será depois da crise, né? Se nós estamos entendendo que Deus está nos chamando para, nesse período de crise, vivermos uma experiência de transformação, né? Como a gente pode imaginar que será, né? Será que será a mesma coisa? Será que a gente vai aprender algo dessa crise? Com certeza algo a gente vai aprender. Sim, Não será possível que a gente não vai aprender nada após essa crise. Alguma coisa a gente tem que extrair. Por isso que eu acho que é muito importante agora a gente, voltando ao exemplo do celeiro, a gente contemplar a lua, para que a gente consiga aprender algo. E para que não seja só mais um momento de crise em que vai passar e a gente vai esquecer tudo e vai voltar às nossas velhas reproduções de modelos e fazer, 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 fazer. Então, eu acredito que a gente vai repensar muita coisa. E agora, falando no aspecto mais pessoal, eu tenho repensado muitas coisas. Tem sido um tempo de muita reflexão, é um tempo onde eu tenho visto quais projetos a gente precisa parar, quais projetos a gente precisa reinventar, quais a gente precisa continuar da forma que está e quais a gente precisa criar. Então, esse tempo é um tempo de aprendizado para nós. É um tempo também até de convocação para nós, né, de confiança em Deus, não cair em desespero, né, ter convicção da nossa esperança. A gente está vulnerável, mas a gente tem uma esperança, então a gente não precisa cair em desespero. Nós temos uma esperança, nós aguardamos dias melhores. amém, amém, glória a Deus. Então, assim, eu acho que é um tempo até da gente ser provado nesse sentido também. Então, eu acho que a gente vai crescer muito com isso. Eu espero que a gente consiga aproveitar esse tempo para parar um pouco, pensar, refletir, tanto na esfera pessoal quanto na esfera comunitária, na igreja. Eu acho que nesses dois aspectos a gente precisa pensar, aspecto pessoal e aspecto comunitário também. Eu acho que é um tempo de reflexão. Gente, eu tenho ouvido testemunhos, por exemplo, de famílias que assim, têm sido abençoadas nesse tempo de quarentena, porque têm conhecido melhor uns aos outros. Pais que têm conhecido seus filhos. Porque falava, eu não conhecia meus filhos, porque a rotina era maçante, me massacrava. Então, pode ser que aconteça uma redescoberta
da família. Eu Amém. espero que a gente tenha uma redescoberta do culto familiar, tão praticado pelos puritanos no passado. Eu espero que a gente tenha uma redescoberta disso na igreja como um todo. Então, eu acho que é um tempo que a gente pode crescer muito. Amém. A gente pode crescer muito. Eu espero que a gente não seja, mesmo no tempo que a gente está parado, a gente continuar reproduzindo um ativismo e a gente acabar deixando passar despercebido esse tempo, talvez que pode ser precioso para nós. Amém. Amém. Eu espero que. Amém. Eu creio nisso também, sabe? Que Deus, ele usa esse momento e vai usar, em nome de Jesus, para nos fazer entender e rever os nossos processos, né? O que nós podemos fazer hoje, pastor, para que esse processo de coronavírus seja realmente tranquilo, né? Vamos dizer assim, né? Para a nossa igreja e também para as pessoas que estão à nossa volta. Como cristão, como um cristão comum, né? Poderia responder, né? Sim. Duas coisas que eu acho que a gente poderia pontuar, práticas, bem práticas mesmo. Primeiro, você tendo muitas condições melhores e uma certa estabilidade financeira ou não, você está atento às necessidades dos seus irmãos em Cristo. Amém. Porque vai ter gente que vai passar dificuldade nesse tempo. Vai chegar, não chegou ainda, mas vai. Depende de alguns fatores, decisão, né, que vai acontecer com relação às autoridades, mas o que aparentemente o que projeta-se é isso. Então, primeiro, a gente tem que estar atento. Eu acho que não é um momento da gente olhar para o nosso umbigo e achar que a gente é o centro do universo. Talvez seria interessante a gente já começar a pensar em usufruir menos dos nossos recursos para poder ajudar possíveis irmãos que vão precisar. Isso a Sim. gente vai comunicar algo muito interessante para a sociedade, se a gente fizer isso. Um princípio do evangelho bom. E eu acho que é um tempo da gente fazer isso. Com relação à igreja local, a gente sempre fica muito constrangido de falar disso, mas é importante também, agora a gente não está indo na igreja, a gente não esquecer também de contribuir com a igreja local. Porque a igreja ela tem compromisso. Né, e eu acho que isso também é importante, assim, a gente pensar na igreja local. Tentar se organizar para isso, ter interesse nisso, saber como está a situação. Né, a igreja se preocupar com isso, eu acho que é importante nesse momento. Outra coisa que eu diria também, preocupação com a necessidade do outro, não só no sentido de monetário, como eu falei, de recurso, mas pensando também no sentido espiritual, de manter a intercessão pelos outros, né, saber as necessidades, às vezes, psíquicas. A gente não para pensar. Mas eu falo porque, como pastor, eu já estou lidando com isso. Tem pessoas que a mente não está ficando legal com esse negócio de quarentena. Já tive que orientar pessoas a vá para casa da sua família. Não fica sozinho em casa, porque isso está te fazendo mal. É um momento da gente ter atenção não só por eu, mas pelo corpo, sabe? E às vezes essas coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo. Eu acho que, de forma prática, pensando nesse aspecto uns com os outros, igreja, a gente precisa ter esse olhar mais sensível para o próximo. É um Sim. tempo da gente fazer isso. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, nós vamos aprender, né? E eu gostaria de exemplificar o versículo que o senhor falou, né? A nossa esperança é 1 Coríntios 15:19, né? Se a nossa esperança em Cristo for somente para esse mundo, nós somos dignos de pena, né? Que tipo de crente é esse que tem a esperança em Cristo, mas vem um coronavírus e ele, né, muda totalmente, ele perde a esperança. Nesse momento, nós somos os portadores da esperança, né? Igual você falou, nós temos uma oportunidade de doar, né? De ser amor, né? De cuidar. E o fato de eu, às vezes, me privar de um prazer para gerar vida em outras pessoas, né? Para doar, para dar uma cesta, igual a Aline, tem uma menina a Larissa.
Larissa passou um dia na casa de uma idosa para ajudar nas compras, né? Ela separou aquele período e isso é um sinal de que mesmo no sofrimento, a nossa esperança não é para as coisas. Muito bom, viu, o Robson Goy? Você vai ter que participar do próximo, viu? Robson é bênção. Bênção de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Nós somos mais miseráveis dessa terra se nós não, a partir desse momento, nesse momento, sermos os portadores da esperança, né? Esse é o momento que nós podemos atuar, né? Exato. Esse é o nosso momento. Exato. Tem um texto de Apocalipse, apesar de ser um livro difícil, tem um texto que eu acho muito interessante, que eu acho complementa e completa o que você está falando, gente. É Apocalipse 6. Começa, são os selos, né? Vai falando dos cavaleiros. O primeiro cavaleiro é um cavaleiro branco, que vai cavalgando como aquele que vai determinado a vencer. Eu entendo que ali é uma alusão ao evangelho, que ele vai cumprir o seu propósito de salvar pessoas. As pessoas estavam, naquele tempo, preocupadas com isso, porque estavam passando perseguição. Tito Domiciano ali era considerado tão mal como Nero com os cristãos. Então ele estava massacrando as pessoas, o imperador de Roma daquele tempo. E aí depois ele narra uma série de cenários. Ele vai narrar cenários de guerra, de fome e de morte. E eu acho que ele está comunicando ali nesse capítulo 6? Que o evangelho ele sempre vence diante de qualquer tipo de cenário, seja guerra, fome ou morte. Ele vai citar até morte por causa de pragas, feras. Ou seja, eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta, olhar agora e falar como que o evangelho vai vencer, como a gente vai montar nossa estratégia dentro da nossa... A gente cria a soberania de Deus, mas como a gente vai dentro da nossa responsabilidade de trabalhar para que o evangelho vença nessa situação de pandemia, que lá aparece como sendo praga. O evangelho ele triunfa. O evangelho é para todos os tempos, todas as culturas, todas as realidades. A gente precisa agora trabalhar nesse sentido. E aí vai ao encontro do que você falou. Sim, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Foi bênção demais. A gente está caminhando pro fechamento aqui, pastor. E fazendo uma recapitalização que a gente está tratando hoje, né? É um olhar da igreja fora das quatro paredes, né? E o que Deus tem feito em nós, a gente já viu desde o começo que a obra que Deus começou é Ele que é o responsável, né? E o fim dessa obra é a semelhança com Cristo, né? E depois a gente viu que o nosso papel nesse processo de transformação, nesse varão, né, perfeito que é Cristo, o nosso papel é de nos render, né? É de mostrar fragilidade, é de assim como Adão e Eva, antes de cair, eles estavam nus diante de Deus, né? É de nos humilhar diante de Deus e também diante da nossa comunidade, da nossa igreja, sermos o mais transparentes possíveis, né? Porque quando nós escondemos o nosso pecado, quando nós escondemos no sentido de tentar parecer perfeito, nós atrapalhamos o desenvolvimento normal do corpo de Cristo, né? Então, é um aprendizado, né? E esse coronavírus já está sendo uma oportunidade. Na verdade, a igreja tem que ver todas as situações problemáticas, igual o senhor falou, né? Que a gente vai triunfar diante dos problemas, né? E não fomos enganados, né? Jesus, ele... Eu peço que não tires do mundo, né? Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, né? Porque no mundo vocês vão ter aflições. Na verdade, poderia ter sido trocada a frase, né? Pessoal, no mundo vocês vão ter aflição. E a gente não foi enganado em nenhuma hora. E é isso que nos dá a esperança, né? Que nós não nos apegamos em estar bem fisicamente, em construir algo para falar que somos bons, né? Na sociedade, mas o nosso bom, o nosso benefício é ser transformado na imagem de Cristo, sermos como um espelho refletindo a glória de Deus. Nesse processo dói, né? Nesse processo nós sofremos. Pastor, por favor, faz as suas considerações.
Eu acho que eu vou começar, eu vou terminar da forma que eu comecei para fechar. Esse tempo que a gente está vivendo agora, que você possa aproveitar esse tempo, não desperdiçá-lo, mas aproveitar como um tempo de reflexão, um tempo de você repensar a sua missão, um tempo de você repensar o que você precisa fazer, o que você precisa parar de fazer, o que você precisa reinventar, o que você precisa continuar fazendo. Seja um tempo de redescobrir o culto familiar, um tempo de redescobrir o seu papel na sua família, seja como filho, como pai, como esposo, esposa. O tempo de você redescobrir a sua participação no seu trabalho. Que você aproveite esse tempo aí de quarentena, de talvez possíveis sofrimentos que possam vir. Não desperdice o seu sofrimento. Amém, glória a Deus. E aí, pronto, pessoal. Pessoal participou bastante aqui. E pronto, é isso mesmo. Eu estou satisfeito, né? Deus falou muito ao meu coração e vai continuar falando. Essa é uma palavra que Deus tem tratado conosco, sabe, pastor? E, e é isso aí. Eu gostaria que o senhor orasse pela gente aí, por todos. Ok, bora. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá de reflexão, Deus, sobre a sua palavra, sobre as verdades que o Senhor revela a nós. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não só nos deu a salvação, mas também nos deu uma esperança. Deus, o Senhor nos deu a certeza. Que nós fazemos, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Caiu um pouco aqui, pastor, mas bênção aí. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. O senhor é uma bênção na nossa vida aí. Contexto de Juba Rei também. O senhor vai ser acionado aí. Nós estamos precisando da ajuda do senhor aí. Beleza? E muito Beleza? obrigado, viu, pela disposição. Deus Eu que abençoe. agradeço. Eu que agradeço a confiança e o tempo precioso que vocês me proporcionaram aqui. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí. Essa live vai ficar gravada aí, pessoal. E é isso aí. Um abração a todos, pessoal.